Fala moçada, beleza? Professor Victor Mateus, continuando nosso tema de organização administrativa. A gente parou na aula anterior na parte do Estado, né? E vamos voltar para esse tema agora, tranquilo? Um tema bem importante a respeito do Estado. É importante você lembrar que, cara, entenda, os estados, eles podem, mediante lei complementar, criar as chamadas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. É bem interessante que essas regiões metropolitanas, elas servem por quê, cara? Geralmente, as regiões metropolitanas, elas são cidades em que tem alguma relação, sabe? Tipo Fortaleza, aqui no Ceará, Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo, todas as cidades elas são da região metropolitana, também chamada de Grande Fortaleza. Professor, por que os estados eles podem fazer a chamada região metropolitana? Para você entender que às vezes essas cidades elas às vezes são cornubadas, cornubadas não é de corno não, quer dizer que elas existem uma relação. Tem gente que trabalha em São Gonçalo, todo dia vem para Fortaleza e fica nesse ioiô aí, tranquilo? Mas como é que acontece, cara? Primeiro detalhe, como é que de fato acontece a instituição das regiões? Lembra que será feita mediante lei complementar. É necessário que os estados criem uma lei complementar para criar essas regiões. Além disso, a chamada região metropolitana tem 3 requisitos. Primeiro detalhe, criação da lei complementar, que é o primeiro requisito, já falei. Os municípios envolvidos devem ser limítrofes, isso quer dizer o quê? Deve ter fronteira entre eles. Na verdade não é fronteira, né, que existe entre municípios, mas vou utilizar esse nome. Então, devem ser os chamados municípios limítrofes. Por exemplo, Fortaleza e Maracanaú tem fronteira entre eles, divisas lá, eles têm limites entre eles? Tem. Eles são cidades que têm uma ligação direta, não é tipo Fortaleza e Juazeiro. Fortaleza e Juazeiro é limítrofe? Não, cara, tem um bocado de cidade entre eles, mas no caso de Fortaleza e Caucaia vai ter sim a chamada, o chamado, na verdade, limite ou limítrofe, elas são consideradas, na verdade, cidades limítrofes. Então, cidades limítrofes, aquelas são coladas, uma colada na outra, então isso é chamado de cidade limítrofe, tranquilo? Bora para frente, ó. Além disso, além disso, nós temos também que entender que existe a finalidade de integrar e organizar o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Um exemplo, se você for colocar, não sei, Fortaleza e Caucaia, essas cidades elas têm um interesse comum entre eles? Tem, cara, tem muita relação. Eu, por exemplo, eu moro em Caucaia, mas eu vivo lá em Fortaleza. Minha sogra é de lá, minha mãe é de lá, eu trabalho muito em Fortaleza, então existe essa relação de organização. Tranquilo? O mais interessante também você lembrar, cara, que os municípios, eles não podem negar participar de uma região metropolitana. Isso é muito importante, ó. Porque às vezes o que acontece? O município ele não quer ser da região metropolitana, não. Não tem essa não, cara, ele vai participar. Quem cria a região metropolitana é o Estado, o município não tem o poder de sair daquela região metropolitana. Beleza? Bora pra frente aqui, ó. Outro ponto bem importante é a respeito do Distrito Federal, que é o terceiro ente federativo, chamado DF. Primeira coisa, moçada, não confunda Distrito Federal com Brasília. Brasília, na verdade, é uma capital, ou é a capital do Brasil. Então, não confunda Distrito Federal com Brasília. São duas coisas diferentes. Por que, professor? Eu não posso confundir Distrito Federal com Brasília. Pelo seguinte, cara, Brasília é uma cidade, é a capital do Brasil. O Distrito Federal não, é o ente federativo. A Brasília está dentro do Distrito Federal, daquela região lá. Mas o ente federativo é o Distrito Federal. Cuidado, Brasília é uma coisa e Distrito Federal é outra, beleza? Bora para frente. Outro ponto bem importante a respeito disso é dizer o quê? Que o Distrito Federal, ele é chamado de ente híbrido. Isso quer dizer o quê? O Distrito Federal, moçada, ele tem, na verdade, característica de estado, tem característica de estado, mas também tem característica de município. Professor, isso quer dizer o quê, cara? O Distrito Federal, que nem os políticos que moram lá, tudo em cima do muro. Por quê, professor? Porque o Distrito Federal, ele tem características constitucionais de um estado, mas ele também tem características constitucionais de um município. Um exemplo, o Distrito Federal, ele tem, por exemplo, um governador, que é uma característica do estado. O DF também tem, por exemplo, PM e bombeiro, que é uma característica do estado. Mas, por exemplo, o Distrito Federal ele vai ter competências que são típicas de um município, como, por exemplo, ter uma lei orgânica. Então, ó, o Distrito Federal ele é chamado de ente híbrido ou ente sui generis, porque ele tem características de estado e tem características do município. Então, é só essa
aliás, na verdade é essa a principal característica do Distrito Federal. Tem característica de estado e característica de município. Ele tem elementos e características dos dois, beleza? Então, apesar do município ele ter característica de estado, ele vai se organizar por meio de lei orgânica. Professor, o que seria lei orgânica? É a mesma lei que vai ser feita para um município, só que a lei orgânica do Distrito Federal, ele vai ter características do estado também, tranquilo? Não tem uma constituição. O DF não tem constituição estadual, o DF tem uma lei orgânica, lembra disso aí? Porque constituição estadual é só para estado e o DF tem uma lei orgânica, que é uma característica de município, beleza? Bora para frente. Outro detalhe importante, cara, é isso aqui. Cabe à União manter o Ministério Público, manter o Poder Judiciário, manter a Polícia Civil, manter a Polícia Penal, manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Como assim, professor, manter? Entendam. O Distrito Federal é o gaiato. Por quê? Ele tem polícia? Tem. Tem bombeiro? Tem. Tem poder judiciário? Tem. DF tem poder judiciário, tem lá seus juízes, desembargadores. O DF tem polícia civil? Tem. O DF tem Ministério Público? Tem também. Mas quem é que paga? É a União. Como é, professor? É. O DF tem PM, tem bombeiro, MP, tem poder judiciário, mas quem paga é a União. Traduzindo, moçada. O Distrito Federal, apesar dele ser um ente federativo, ele não tem grana não, cara. O Distrito Federal não tem muito dinheiro. Por quê, professor? Porque é bem pequenininho, cara. Desse tamanho o Distrito Federal, não tem muita produção lá não. Quem mantém a maioria dos serviços do Distrito Federal, ou os principais, é a União. Então, apesar do Distrito Federal ter a PM, ter o bombeiro, quem paga é a União. Cuidado, moçada, com esse detalhe aí. Tranquilo? Porque geralmente quem garante esse PM, bombeiro, para os estados é o próprio estado. Então, quem paga o salário do Corpo de Bombeiros é o estado. Mas no DF é diferente, cara. Quem paga é a União. Tranquilo? Olha o que ele fala na súmula vinculante número 39. Ó. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Distrito Federal. Por quê, professor? Entendam. É o Distrito Federal que paga o salário do Corpo de Bombeiros da PM? É óbvio que não, não é ele que paga. Se não é ele que paga, não é ele que vai decidir quanto é. Quem vai legislar, quem vai criar lei sobre os salários do Distrito Federal, por exemplo, da Polícia Civil, criar salários a respeito da Polícia Militar do Distrito Federal, é a União que vai legislar de acordo com a súmula vinculante número 39. É óbvio, né? Se a União paga, ela que decide quanto é que vai ser aquela remuneração. Então, para aumentar, por exemplo, o salário dessas instituições, tem que ser um projeto de lei que vai ser enviado para o Congresso Nacional e lá será decidido a respeito disso. Beleza? Bora para frente. Ó. Outro ponto bem importante é que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. Entenda, um estado ele pode ser dividido em município? Pode, na verdade é, né? Por exemplo, o estado do Ceará que tem uma ruma de município. Mas o DF não. O DF, cara, é desse tamanho. O DF ele tem um tamanho de um município, ele já é muito pequeno. Então, o Distrito Federal não é dividido em municípios, cara. Lembra disso aí, tranquilo? São as principais características do Distrito Federal. Beleza? Municípios, cara. Principal característica do município. O município ele tem poder executivo? Tem. O poder executivo é o prefeito. O poder legislativo tem. Desculpa, o município tem poder legislativo? Tem. Câmara Municipal. Mas cuidado, sabe? Cuidado. O município não tem poder judiciário. Como assim, professor? O município ele não tem juízes, não tem um tribunal, não tem. Só mais por quê? Porque não precisa, cara. Os problemas que são, por exemplo, com o prefeito, às vezes é resolvido no judiciário estadual, no Tribunal de Justiça. Então, o município ele tem Câmara dos Deputados, aliás, Câmara dos Vereadores, que é o poder legislativo, tem também poder executivo na figura do prefeito, mas o município não tem poder judiciário, beleza? Então não tem juízes, desembargadores, o município não tem. É o único que não tem poder judiciário, beleza? Além disso, moçada, o município é unicameral. Professor, o que é ser unicameral? Basicamente, é só a chamada Câmara dos Vereadores que vai haver no município. Lembrando que o poder de auto-organização dos municípios é limitado pela Constituição Federal.
Como assim, professor? Entenda, ó. Essa auto-organização da Constituição Federal, o que traz dos municípios é limitado, porque os municípios ele devem respeitar algumas competências que são privativas da União, que são privativas do Estado, como, por exemplo, o município ele não pode, por exemplo, criar imposto do nada. O município vai criar um imposto que não existe? Não. Ele deve seguir os impostos que são criados a nível federal. Então, o município tem que se autorregular? Tem que se auto-administrar? Tem, mas ele é limitado, de certa forma, pela Constituição Federal, de acordo com o artigo 29. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, segundo o STF, o município não podem ser atenuados nem agravados pela Constituição do Estado. Isso quer dizer o quê, cara? Os limites que são impostos do artigo 29 da Constituição Federal não podem ser atenuados nem agravados pelo Estado. Vou dar um exemplo para vocês prático. Entenda. Esse artigo 29 ele vai trazer que determinada quantidade de habitantes, o município pode ter uma quantidade X de vereadores. Um exemplo, um município que tem até 15 mil habitantes, ele vai ter 9 vereadores, que tem até 25, vai ter tantos vereadores. Então, a Constituição Federal ela coloca limites para o município. Não pode, por exemplo, um município que tem 10 mil habitantes ter, sei lá, 70 vereadores. Isso não pode acontecer. Existe um limite. O salário do prefeito também é proporcional. Então, o município, apesar dele se auto-organizar, vai haver também limitações de acordo com o artigo 29 da Constituição. Então, cuidado, moçada, o STF fala que a Constituição estadual ela não pode nem agravar esses limites e também não pode atenuar. Por exemplo, não são 9 vereadores por até 15 mil habitantes? Tranquilo. A Constituição estadual ela pode aumentar isso aqui? Óbvio que não. Ela pode diminuir isso aqui? Pode não. Deve ser respeitado esses limites aqui. Tranquilo? Lembrando, moçada, que o julgamento do prefeito, se ele comete um crime, é feito pelo Tribunal de Justiça. O governador, ele é julgado pelo STJ, enquanto que o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça e o presidente da República, ele vai ser julgado pelo STF, tranquilo? É basicamente o seguinte, beleza? Lembrando, moçada, que o STF entende que o Tribunal de Justiça, ele só vai ter competência para julgar os crimes que tem competência a Justiça Comum Estadual. Porque se a Justiça Federal tem competência, não vai julgar o Tribunal de Justiça, vai ser o Tribunal Federal ou então o STJ, basicamente isso, beleza? Então lembra, os prefeitos eles vão ser julgados pelo TJ, o governador vão ser julgados pelo STJ, já o presidente da República julgado pelo STF. Mas o mais importante você lembrar, cara, que o quê? Detalhe, o município ele vai ter a legislação estadual que seria a Constituição, aliás, desculpa, a lei orgânica. O município ele não tem poder judiciário, não tem, ele só tem poder executivo e poder legislativo. O município ele tem poder de auto-organização? Tem, mas esse poder de auto-organização e autonomia política é de certa forma atenuado, aliás, de certa forma limitado pelo artigo 29 da Constituição. Tipo, só pode ter tantos vereadores para tal população, só pode ter tanto, sei lá, o salário do prefeito deve ser tanto para tanta população. Então, tem essa limitação. Cuidado, essa limitação, de acordo com o STF, desculpa, não pode ser abrandada e nem pode ser agravada pela Constituição Estadual. Beleza? Anota isso aí. Tranquilo? Bora para frente, ó. Territórios federais. Professor, para que serve o território federal? Cara, o território federal nada mais é que uma autarquia da União. Isso quer dizer o quê? Integra a chamada administração indireta. Lembrando que o território não é um ente federativo, cara. Ente federativo é só o quê? União, estados, municípios e DF. Território não é considerado ente federativo. Lembra disso aí, é uma autarquia, faz parte da administração indireta. Professor, então por que cria território? Cara, território é só para auto-organizar determinados locais, cara. Às vezes o cara quer organizar direito, a União quer organizar melhor determinado território. Não é um estado, então ela cria um território federal. E aquele território federal não é um ente federativo, mas vai ser mais fácil de organizar aquele lugar. Tipo, a Amazônia não tem território, aquele território ele não tem estado. É um território que tem aí no Brasil, mas não tem um governo lá. Aí o que é que o Brasil pode fazer? Macho, bora criar um território federal ali, uma autarquia, e essa autarquia ela vai se auto-organizar, vai ter um governador, então são essas características. Mas cuidado, ó, território federal não é ente federativo, não é ente federativo, beleza? Bota e anota aí no seu caderno, tranquilo? Lembra também que esse território ele vai ter poder legislativo, moçada, que é a chamada Câmara Territorial, que vai ter a função típica de legislar. É mais ou menos a mesma coisa que uma Assembleia Legislativa, que uma Câmara de Vereadores, tranquilo?
Outro detalhe, o território vai ter 4 deputados federais. Isso quer dizer o quê? É um número fixo, não vai ter aquela questão de proporcionalidade, beleza? Porque que acontece? Ó, no Brasil, os deputados, eles vão ser, a quantidade de vagas vai ser proporcional à população. Aí tem um número máximo e um número mínimo. Mas a questão da quantidade de deputados é proporcional à população. Aqui no território é diferente, cara. Não adota o sistema proporcional, porque vão ser só 4. 4 deputados federais para os territórios. Beleza? Bora para frente. Ó. Lembrando que deputado federal no Brasil são 513, viu? 513 deputados federais. Beleza? Lembrando que o Poder Judiciário dos territórios federais é organizado e mantido pela União. Então, moçada, até mesmo um território ele tem poder judiciário. Agora, o município não tem poder judiciário, beleza? E outro detalhe, os territórios eles podem ser divididos por municípios. Lembrando que o DF ele não pode ser dividido em municípios, beleza? Então, o território, apesar dele não ser um ente federativo, ele pode ter municípios dentro dele. Olha que interessante, né? Bora para frente. Ó. Como é que seria, basicamente, a formação dos estados? Entenda o seguinte, moçada, o Estado ele é previamente criado pela Constituição Federal. Inclusive, a federação é uma cláusula pétrea, ela não pode ser quebrada de acordo com a Constituição Federal. Mas cuidado, moçada, a federação ela pode sofrer alterações na sua estrutura, como já aconteceu diversas vezes. Um exemplo, recentemente teve um plebiscito, alguns anos atrás, para saber se a população do Pará ela queria que dividisse o território do Pará em mais estados. Professor, e é possível que isso aconteça? É totalmente permitido que isso aconteça. Então, entenda, dividir um estado em vários não quer dizer que vai acabar o estado, é só uma melhor forma de organizar aquele estado. Agora, pegar aquele estado e tirar do Brasil, não. O Sul agora não faz parte do Brasil, é um país à parte. Caso isso aconteça, quebra o pacto federativo e quebra uma cláusula pétrea, é altamente inconstitucional. Agora, um estado se dividir em outros é possível, como várias vezes já aconteceu no Brasil. Eu acho que o mais recente é Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Eu acho que é a divisão que existe. Né? Antigamente era um estado, aí se dividiu em dois. Então é possível que isso aconteça. Beleza? Bora para frente. Ó. Como é que acontece para que um estado se forme? Eu quero que você dê uma olhadinha no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas para resumir para vocês, como é que acontece? Para que um estado se forme em outros. Primeiro, deve haver consulta prévia através de plebiscito. Lembra? Plebiscito, pezinho de plebiscito, lembra de consulta prévia. A população é diretamente interessada. Basicamente, ei, negada do Pará, vocês querem se dividir em outros estados? Quer não? Então não divide. Quer? Aí vamos dividir. Então, moçada, primeira coisa que vai fazer, pergunta se o pessoal quer. Faz um plebiscito, é prévio, é antes de fato de ser dividido. Então, pergunta, se quiser a gente pensa, se não quiser a gente não vai dividir em outros estados, beleza? Outro detalhe, ó, deve haver uma oitiva da Assembleia Legislativa. No caso, os deputados estaduais vão basicamente opinar a respeito disso. E, além disso, deve haver uma lei complementar pelo Congresso Nacional, traduzindo, uma lei federal. Uma lei federal vai autorizar e vai basicamente dividir aquele estado. Então, é bem simples, cara. Pergunta para quem decide, a população. Quer? Quer. Então, vai lá. Bora criar uma lei federal e bora dividir esse estado. Beleza? É possível que isso aconteça. Tranquilo? É, professor, e os municípios? Como é que divide os municípios? Simples, são 5 requisitos. Caso você queira ler com mais calma, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Primeiro requisito: edição de uma lei complementar federal pelo Congresso Nacional, fixando genericamente, de maneira genérica, não é de maneira específica, de maneira genérica, o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, incorporação, fusão e desmembramento do município. Primeira coisa, vai ser criada uma lei federal e essa lei federal, lei complementar federal, o que ela vai fazer? Do período tal ao período tal, durante esse período, sei lá, do mês de agosto até o mês de dezembro, pode acontecer a desmembração, fusão, fissão, incorporação de um município. Isso quer dizer o quê? Fortaleza engloba Caucaia. Agora, Fortaleza e Caucaia é só uma coisa. Fortaleza e Caucaia se fundem. Vai ser, em vez de ser Fortaleza e Caucaia, vai ser Calcafor. Sei lá, um nome diferente. Então, é possível que isso aconteça dentro de um período de uma lei
federal, vai ser criada uma lei complementar federal e essa lei vai dizer qual é o período que isso pode acontecer. Cuidado, moçada. Não é a lei federal que vai dividir, não é a lei federal. A lei federal só vai dizer qual é o período que isso vai acontecer. Eu já errei muito esse prova, beleza? Outro detalhe, ó. Vai haver uma lei ordinária federal para dizer quais são os requisitos dessa divisão. Divulgação do estudo de viabilidade municipal para a galera saber se isso realmente tem viabilidade. Cara, juntar dois municípios, será que vale mesmo? Bora fazer um estudo. Faz o estudo, vê se vale a pena e divulga esse estudo. Além disso, vai ser feito um plebiscito. Percebe que o plebiscito sempre é feito. Até porque, para saber se a população quer. Então, cria uma lei federal, complementar federal, e diz qual é o período que aquilo pode acontecer. Cria uma lei ordinária para dizer os requisitos. Depois, estuda esse estudo de viabilidade municipal para saber se realmente vai funcionar. Manda para a população interessada. A população interessada pode aceitar, como pode recusar através de plebiscito. E por último, vai ser criada uma lei estadual e essa lei que vai criar, incorporar, fundir, desmembrar um município. Uma coisa que eu errava muito, cara, ó, município não é fundido, criado por lei federal. Não é por lei federal. O município, como é que vai acontecer? Cria uma lei federal. Aquela lei federal vai dizer qual é o período que aquela fusão pode acontecer e quem vai criar, fundir, incorporar, desmembrar mesmo é uma lei estadual. Quem vai fazer essa divisão, fissão, quebrar no meio o município, juntar dois, vai ser uma lei estadual, cara. Então a lei federal diz o período que aquilo vai acontecer e quem vai quebrar mesmo, quem vai fazer é uma lei estadual. Então, olha o detalhe aqui, ó. Lei, lei, lei federal vai basicamente dizer o período que o município pode ser criado e a lei estadual que vai de fato criar aquele município ou dividir ele, beleza? Então é a lei estadual que cria e a lei federal que diz o período. Por quê, professor? Isso é importante, entenda. Quando a gente fala de Estado, é lei federal. Estado, quem vai criar, desmembrar, fundir os estados é uma lei federal. Agora, município é diferente. A lei federal vai só dizer o período e a lei estadual vai criar. Então, quem cria mesmo, junta municípios, divide municípios, é uma lei estadual. Tranquilo? Então, moçada, a gente encerra esse assunto de legislação, organização administrativa do Estado através da Constituição Federal. Olhe nosso material em PDF que você vai ter mais material para poder aprofundar a respeito desse tema, beleza? Resolva questões, tamo junto, me segue no Instagram, @profvictor.mateus. Tamo junto, valeu, é nóis.